Bom, eu estou aqui com o senhor Jordi Vaquer, que é o secretário-geral do Metrópolis, que ele mesmo vai apresentar, vai explicar para vocês. Aqui é o podcast da Virada ODS, a gente está aqui para poder expandir todo o conhecimento possível relacionado aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E eu gostaria de entender um pouco o que é o Metrópolis. Metrópolis é uma rede das grandes cidades do mundo, cidades maiores de 1 milhão de habitantes que trabalham juntas por um objetivo comum, que é a qualidade de vida metropolitana. O que é isso? É bem simples. Grandes cidades oferecem muitas oportunidades de educação, lazer, trabalho, inovação, mas viver numa grande cidade nem sempre é maravilhoso, nem sempre é fácil. Na verdade, tem as dificuldades próprias da grande cidade, a poluição, a mobilidade, o acesso à moradia, a segurança e outras. É isso a razão de existir de uma rede, de um espaço onde as grandes cidades vão partilhar as experiências, as políticas, os sucessos, e elas vão aprender umas das outras para trabalhar cada uma para a qualidade de vida dos seus cidadãos. Eu até aproveito essa questão porque assim, a gente tem conversado com muitas pessoas aqui nesse podcast e uma das coisas que elas mais trazem para a gente é o problema de escala. E é verdade que às vezes o pessoal acha que local é a mesma coisa que pequeno. E não é verdade. Tem algumas realidades locais, urbanas, que são bem maiores do que a maior parte além dos países do mundo, né? E aí temos um problema que é mental, é de imaginação. Nós imaginamos uma cidade, a questão local, como pequena, e não é verdade. Às vezes, aqui estamos agora na maior metrópolis do hemisfério sul, né? Que ela é bem maior do que muitíssimos países e regiões. Nós temos de pensar que a escala local não é pequena, é simplesmente a escala de proximidade e de território. Maravilha. Me diga um negócio, tem uma reflexão sobre a questão da relação da cidade e da questão do cuidado. Nós tivemos uma oportunidade de conversar antes e eu achei muito interessante que o Jordi trouxe a questão do cuidado, né? Porque esse cuidado ele é muito mais amplo do que só a questão do cuidar do cidadão, tem várias abordagens. Eu queria que você falasse um pouco da cidade enquanto essa questão do cuidado. Eu vou falar disso em relação aos ODS, que é a questão aqui da virada, né? O que é a agenda dos ODS? Geralmente temos 3 grandes definições. Primeira, a agenda dos ODS é uma negação de uma tendência a contrapor as agendas globais e locais. Por exemplo, de dizer, não, agora não é tempo de falar em igualdade de gênero, primeiro temos de fazer desenvolvimento econômico. Não, agora não vamos falar de preservação da mata, porque primeiro temos de fazer moradia, não sei. Na verdade, os ODS dizem, não há contradição entre estas grandes agendas globais. Elas são complementares. Sem justiça racial, não adianta trabalhar por educação. Sem desenvolvimento econômico, não vamos poder preservar os oceanos. Então, é um projeto globalizador das agendas. O que mais é os ODS? É uma agenda comum para toda a humanidade. O que os ODS fazem é focalizar, é ajudar todo mundo a pôr atenção mesmo nas grandes questões do futuro da humanidade. E a terceira coisa o que proporcionam os ODS são indicadores muito concretos. Não dá para só falar, né? Os ODS, eles vêm com indicadores muito específicos para dizer, não, olha, quando nós falamos de educação, nós vamos conseguir isso. Quando nós falamos de pobreza, né? Não é que vamos só dizer, é muito importante, não. Temos aqui objetivos numéricos muito precisos para 2030. E, na verdade, não estamos a atingir muitos deles. Mas, em qualquer caso, a agenda ODS é essas 3 coisas. E o que nós falamos em Metrópolis é que tem uma interpretação dessa agenda como uma agenda de cuidado. O que é isso? O que é uma agenda de cuidados? Uma agenda de cuidados não é simplesmente, como já se falou, uma pessoa cuidar da outra, que é um princípio básico de humanidade. E que é o que a gente compreende na primeiro princípio, claro. A gente entende que... A Margaret Beard, que é uma antropóloga, ela falava que a primeira evidência de civilização humana é o fêmur, né, que sanou quando algumas pessoas cuidaram quem quebrou a perna
para não morrer. Né? Só aproveitando aqui, a Margaret Mead, ela tem uma reflexão, eu acho lindo isso daí, porque ela ela descobre que tem um pedaço de fêmur que ele está cicatrizado, mas é um fêmur de, sei lá, 20 mil, 30 mil anos atrás, sei lá, mais, não sei. E aí ela fala assim, bom, fêmur, se alguém quebrar o fêmur, ela vai morrer. Vai morrer. Né? Se essa pessoa conseguiu de alguma maneira cicatrizar, é porque alguém cuidou dela. E ela assume que a civilização começa a partir do momento da reflexão do cuidado. Eu acho muito bonito. Obrigado por ter trazido isso. Mas não é só isso. É que o cuidado das pessoas... Agora nós compreendemos que não adianta só cuidar das pessoas sem cuidar do planeta. Sem cuidar nossa mata, a nossa água, o ar, o mar, né? E também, cada vez mais, nós estamos a compreender que para as pessoas cuidarem do planeta, nós temos de cuidar da democracia. Nós temos de cuidar dos espaços comuns, do bem comum, que vai fazer que essas pessoas também se preocuparem por essas coisas mais abstratas, o ar, o cambiamento climático, coisas que ficam, se calhar, mais longe. É por isso que nós conceitualizamos os ODS como uma agenda de cuidado. Cuidado de pessoas, de planeta, da democracia. Ah, que maravilha. Eu quero aproveitar também e falar assim, nós temos, eu imagino que vocês tenham políticas públicas específicas de ODS. A gente, na cidade de São Paulo, né, a gente tem uma política muito mergulhada no universo dos ODS. A gestão desse ano da Prefeitura, do Ricardo Nunes, antes do Bruno Covas, a gente criou inúmeros parâmetros. E um dos parâmetros que a gente tem é a virada ODS, que vai acontecer daqui a pouco, e que é uma virada cujo objetivo é mobilizar a população em relação a essas temáticas. Então não adianta só a gente fazer a nossa lição de casa, a gente tem que também fazer com que multiplicar o conceito, multiplicar a ideia. E eu acho que esse é o desafio que eu vejo quando, eu acho muito legal você falar do Metrópolis, porque eu falei da questão da escala, né? Outras pessoas com quem a gente conversou, quando elas vão falar de São Paulo, é um negócio assim fora do comum. Então as pessoas falam, não, eu tenho um problema aqui, tenho um problema assado, mas assim, as metrópoles trazem essa dimensão que talvez ela perca essa sensibilidade para esse cuidado que você estava comentando. Não tem um pouco disso, das cidades ficarem um pouco embrutecidas e a gente perder um pouco esse cuidar, não só o cuidar humano, mas esse cuidar também do cuidar da nossa democracia, cuidar das relações, dos nossos códigos e princípios. E nós gostamos desse paradoxo, porque se a palavra metrópolis muitas vezes foi usada com um sentido muito desumanizador. Tem um filme do Fritz Lang, do início do século passado, que é Metrópolis, que apresenta a cidade como o espaço inumano, o contrário do cuidado. E nós achamos que agora as cidades já aprenderam essa lição. E a lição é que as cidades, elas fazem parte de um entorno natural. Não é bom governo urbano aquele que vai ignorar os impactos da cidade nos sistemas hídricos, nas rutas migratórias dos animais, no ar, no mar, em todo o que é entorno físico, até as cadeias de energia, de segurança alimentar, de todas as coisas que nos anos anteriores foram ignoradas, na verdade. Uma parte importante da gestão urbana era só olhar para as ruas, né? Para o tecido mesmo urbano. Agora temos cidades que têm muita mais consciência do metabolismo urbano. Eu ia perguntar exatamente, porque é um grande organismo, né? Isso, né? Essa visão ecossistêmica dos sistemas urbanos é importante, porque aí vamos compreender que nós estamos a usar os recursos naturais em modo não sustentável, que as cidades não vão sobreviver se nós não vamos pôr na equação da gestão da cidade toda essa complexidade do metabolismo urbano. Então, a primeira parte do cuidado, o cuidado do planeta, começa no espaço metropolitano.
E, claro, depois ela vai além, até pensarmos na atmosfera, no cambiamento climático, na poluição por plásticos, na biodiversidade. Temos, por exemplo, as cidades colombianas que criaram o conceito de biodiversidades, Ah, que legal. que são cidades que elas se preocupam pela biodiversidade, que normalmente um pensa a cidade é o contrário da biodiversidade, né? E, na verdade, não é assim. A cidade já não é mais concebida como o contrário da natureza. A natureza está sendo invitada de volta para as cidades. Não só em São Paulo, tem muitas grandes metrópoles que têm grandes projetos para recuperar espaços naturais de mata, de zonas úmidas, de todo tipo de espaços naturais nos espaços metropolitanos. Você me lembrou de uma história muito interessante. Nós temos um pensador indígena muito importante no Brasil que se chama Ayrton Krenak. E ele escreveu um livro novo que ele fala sobre o conceito. Ele falou que, da mesma maneira que nós, brancos, né, branquistas, etc., da cultura, precisamos entender, rever os nossos princípios de cidadania, a gente tem que, inclusive, ampliar e permitir que exista um conceito de florestania. Ou seja, os povos da floresta eles não precisam desse mesmo modelo de cidade para eles poderem se desenvolver. Eu ia te perguntar sobre esse crescimento das novas cidades e novos formatos de cidade. Por que eu pergunto isso? Na cidade de São Paulo nós temos a Avenida Paulista, que é uma avenida muito importante, e ela é a cara dessa mudança, né? E nos anos 70 eram os grandes executivos que passavam por lá, depois aí deixou de ter os prédios das multinacionais, aí virou uma área de serviços e agora é uma área de entretenimento e lazer. Então, se você for pensar em eventos na cidade de São Paulo, inevitavelmente você vai pensar que vai acontecer na Avenida Paulista. Você não imagina mais a Avenida Paulista como um espaço de negócios, né? Essa dinâmica, né? Como é que o pessoal do Metrópolis entende esses novos formatos? Porque as cidades vão... Eu não quero usar o termo evoluir porque parece uma coisa meio positivista, mas essas transformações... Nós conceitualizamos isso falando nas falsas dicotomias, nas dicotomias do passado. Nem é verdade que natureza e cidade sejam opostos, nem é verdade que urbano e rural sejam opostos, nem podemos já pensar nas ideias antigas de centro e periferia, e, sobretudo, não podemos pensar que a cidade informal não faça parte da cidade, de toda a cidade, né? Que formal e informal sejam duas coisas separadas. Em vez disso, temos esses sistemas interrelacionados que eles mudam constantemente, e eles não mudam, às vezes que mudam por desenho, mas a maior parte mudam por uso, né? Porque as pessoas se movimentam nas cidades, elas descobrem novas possibilidades, novos espaços para conquistarem, para transformarem. Então, nós agora vemos que os cambiamentos no espaço metropolitano são tão rápidos que o único modo de entendermos a cidade é como um sistema complexo, mosaico de territórios, e que os usos, as aportações dos territórios, os serviços ecossistêmicos dos territórios, eles devem ser todos considerados no conjunto da cidade. Com essa perspectiva de ODS, de cuidado, né? Essa perspectiva que todos vão contribuir ao bem comum. Maravilha, muito interessante. E esse cuidado, a gente sempre associa essa questão do cuidado a uma questão do feminino, né? Pois é que vamos começar no conceito. Tem já mais do que 40 anos, ou 30, muitos anos, que as economistas feministas falaram de uma enorme ausência na economia, na ciência econômica, que eram os cuidados. Tinha uma quantidade enorme de trabalho que ninguém estava a valorizar. Todo mundo achava que era normal umas pessoas, normalmente, quase sempre mulheres, trabalharem sem receber nada de dinheiro. Mas esse trabalho é fundamental para a vida da cidade. É o que a gente descobriu na pandemia, né? A pandemia fez aparecer a importância desses cuidados quando, de repente, toda essa invisibilidade, essas domésticas a trabalharem no informal, mal pagas, não sei o quê, elas não podiam ir, por exemplo, para as casas. De repente houve uma crise dos cuidados, mas a crise dos cuidados já existia. Quem era que estava a sustentar essa crise eram
as mulheres principalmente mulheres pobres. E elas pagavam por essa crise com pobreza de tempo e pobreza de dinheiro, porque eles não podiam trabalhar no setor formal, etc. Então, essa perspectiva de cuidados, que ela vem da economia feminista, mas não é porque os cuidados sejam questão de mulheres, é porque foram as feministas a dizerem tem trilhões de dólares da economia mundial que ninguém está a contabilizar. Que são as mulheres que cuidam. Claro. Exato. Mas elas existem. Não que é só da sociedade existem. machista e toda essa estrutura. Pois não é só uma questão de trabalho não pago, também os trabalhos de cuidados muitas vezes não são formais, e quando eles são formais, normalmente são menos bem pagos do que outros, né? Pior pagos. Por exemplo, os trabalhos no setor de cuidado das crianças, pessoas idosas, geralmente os salários são bem menores do que outros setores econômicos, e são setores muito feminizados. Então tem muitas dimensões. O trabalho não remunerado, trabalho não formal, trabalho formal, muito feminizado, tem muitos âmbitos em que os cuidados não ficam valorizados. É muito legal você falar sobre isso, porque a gente inclui esse cuidado do feminino, que é uma coisa que é totalmente invisibilizada, né? É invisibilizado na nossa sociedade. A gente não entende. Se eu pedir para alguém fazer um desenho de uma cidade grande, ela vai fazer talvez um monte de prédio, ela vai fazer um monte de carro, não sei, ou talvez uma coisa moderna, mas ela nunca vai imaginar essa dimensão, nunca vai sair isso. Claro, é que as cidades foram feitas com um modelo produtivista, em que geralmente o homem iria trabalhar de manhã para o lugar onde seja a zona industrial ou para o centro e voltar para casa dormir à noite. Todos os sistemas de transportes, de ônibus, de metrô, o que esteja, foram desenhados com essa ideia na cabeça, né? Mas quando se começou a estudar a mobilidade de todas as pessoas, não só dos trabalhadores, e principalmente das mulheres, se viu que elas muitas vezes têm uma mobilidade bem mais complexa. Vão para a escola, deixam crianças, vão trabalhar, depois elas vão comprar, passam a visitar a mãe, elas voltam. E essa mobilidade, muitas vezes, ela se faz contra as rotas, os roteiros normais do transporte público, porque elas não é a direção normal. Lógico, a direção normal está estabelecida para o cara ir para trabalhar e voltar. Isso. Mas a mulher tem que fazer um monte de coisa e você não tem um ônibus, por assim dizer, um transporte público que dê suporte para essa economia. Entendi, genial. Quando quase todas as cidades do mundo são mulheres mais usuárias do transporte público do que homens, né? Quase todas as cidades do mundo. Mas não é só isso. Quando pensamos como as ruas foram desenhadas, quanto espaço das ruas fica para as pessoas que vão a pé, que geralmente são mais mulheres do que homens, são as pessoas que estão cuidando crianças, por exemplo, elas precisam de mais espaço para os carrinhos, né? O desenho das ruas, questões de segurança pública, quando se pensa em montes de aspectos da gestão urbana, aí esse olhar de cuidados vai ser transformador. Muito legal. E aí, voltando para a questão das ODS, aí vão começar a converger todos os ODS. Não é só a produtividade que é importante, é também o lazer, é também se sentir segura nas ruas, né? Todas essas questões são transformadoras. Cidades que começaram a trabalhar com essa visão são cidades muito mais amáveis para todo mundo. Não é só que elas são mais fáceis para mulheres, são mais fáceis para todo o mundo. E o cuidado com essas coisas mais abstratas, Jordi, por exemplo, com a questão dos princípios democráticos, com os princípios de relações interpessoais, códigos de conduta, como é que é isso nas grandes metrópoles? Como é que você está enxergando isso nos dias de hoje? Aqui, na verdade, temos uma questão de vulnerabilidade dessa agenda global comum. Já começaram a haver muitas teorias conspiratórias contra os ODS, a falarem, não isso aqui são os globalistas, não sei o quê. Tem negação do cambiamento climático, tem posturas anti-ecologistas, tem posturas anti-igualitárias. E como é que elas
conseguem fazer sucesso? É porque elas voltam para o primeiro ponto que eu falei, que elas começam a dizer, não, há contradição. Se agora nós fazemos todo esse trabalho de gênero, nós não teremos dinheiro, não teremos tempo, não teremos condições de fazer um trabalho de desenvolvimento. Por isso que isso é mais importante do que igualdade de gênero, ou o que seja. Nós, na questão dos ODS, temos de voltar, eu acho, para os básicos. Se as pessoas não se sentirem escutadas, respeitadas, incluídas nos processos políticos, elas vão muito facilmente comprar esses discursos que são antidireitos, muitas vezes. Só cuidando as pessoas, o planeta, o espaço público, os bens comuns. Quando falo bens comuns, falo da qualidade do ar, falo também da produção de oportunidade econômica, né? Se nós não fazemos uma gestão da cidade que tem essa integralidade, então vai ser muito fácil voltar as pessoas contra a democracia, contra os ODS, contra essas agendas comuns. É por isso que cuidar das pessoas do planeta são condições para essa democracia sobreviver, mas também o contrário. Se essa democracia não responde às demandas, aos problemas, até os medos das pessoas, vai ser muito fácil que os ODS, no fim das contas, sejam a última prioridade, né? Você está em São Paulo para um encontro do Metrópolis. Conta um pouco para mim como é que funciona esse encontro, o que é que vocês estão, qual é a grande pauta do debate. Eu acho que tem um assunto que para vocês é relevante, é o debate sobre a questão da moradia, que você comentou comigo. Pois é, porque as grandes cidades do mundo, todas elas têm pelo menos 3 grandes questões em relação à moradia. A primeira, que é a base, é o acesso a uma moradia digna, que ficou muito complicado. Os mercados financeiros internacionais entraram nas grandes cidades, não há... geralmente há uma falta de vivenda de moradia suficiente para todas as pessoas, e temos... Normalmente, os jovens são os maiores perdedores nesse jogo, né? Mas, além da questão do acesso, do preço da moradia, tem também outras questões. Tem a questão da moradia de rua, do povo de rua, das pessoas que estão em situação de rua, que são piorou muito depois da pandemia, muitas cidades, inclusive do Brasil, mas não só do Brasil, também em Canadá, Estados Unidos, na Europa. A gente tem visto umas imagens de umas cidades nos Estados Unidos, você olha e fala assim, nossa, que quebra um pouco aquela perspectiva daquele lugar ideal, claro. Etc. Isso não é só um problema de moradia, tem problemas de saúde mental, tem problemas de drogas, tem vários problemas, mas também é um problema de moradia. E depois tem outra realidade que é mais do sul global, mas não é exclusiva do sul global, que é o feito da cidade espontânea, informal, que agora é já, em muitas cidades do mundo, uma parte muito importante. No Brasil chama-se favelas, em outras partes do mundo tem outros nomes. São cidades, elas fazem parte do tecido urbano, mas elas não estão integradas. Os moradores de favela não têm os mesmos direitos, não têm os mesmos serviços, não têm a mesma segurança do que o resto da cidade. E então, nós temos aqui os prefeitos, sei lá, de Katmandu, de Joanesburgo, pessoas que vêm do mundo todo, né, de Toronto, da China, de cidades europeias, para debatermos quais são as soluções práticas com a grande escala metropolitana, que podem ser partilhadas, que podem umas cidades aprender das outras, para enfrentar essa crise da moradia, que eu acho que é praticamente global. Uma crise de moradia que tem algumas expressões na China, e outras diferentes na África do Sul, e outras diferentes no Brasil, mas no fim das contas é uma preocupação comum. Nós vamos falar sobre tudo nisso. Eu fico com uma dúvida só final aqui, assim, isso tem a ver com a questão da superpopulação, isso tem a ver com falta de planejamento, qual é, assim,
que eu sei que tem um monte de não dá para a gente simplificar essa situação, mas é curioso você falar sobre isso, porque eu percebo mesmo assim que está cada vez mais difícil a questão do habitar, né, nas grandes cidades. Pronto, isso tem várias dimensões. Primeira, eu não gosto muito de falar em superpopulação, porque eu acho que o problema não é as pessoas existirem, né? As pessoas, elas existem, elas Sejam moram. bem-vindas, claro. Exato. Então, tem um problema de êxodo rural. Na América Latina, isso já praticamente, se calhar na América Central, na Bolívia, não, mas isso já aconteceu, né? A urbanização. Já. Mas na África ainda está por acontecer. Tem cidades que estão a crescer no Sahel 5% por ano, por exemplo, né? Tem Ouagadougou, que é a capital do Burkina Faso. Ela tem agora 3,5 milhões, ela vai ter em 2050 12 milhões. Está a crescer enormemente, rapidissimamente. Algumas cidades na Ásia do Sul, né? Mas, na verdade, essa não é a única questão. Isso é uma parte do problema, que é a urbanização rápida, que o que aconteceu no Brasil e em outros países da América Latina em décadas que já passadas, né? Não houve políticas de moradia na escala precisa para afrontar esse problema. É agora que muitas cidades estão a olhar para aquelas poucas cidades que priorizaram a moradia, como Shanghai, como Singapura ou Viena. Na verdade, tem alguns exemplos diferentes, né? A China conseguiu se urbanizar sem grandes favelas, por exemplo. Tem casos que mais ou menos podem servir de exemplos, mas cada cidade tem de achar uma solução própria, porque o mais importante para mim é que a favela é cidade. Sim. Pensar que a favela vai desaparecer, ela vai ser substituída por a cidade, eu acho quase perigoso. Sim. É mais importante pensar como é que a dignidade, os direitos, os serviços podem acontecer dentro desse espaço. Porque nem as pessoas, nem os espaços físicos que já existem vão desaparecer, vão sumir. Então, houve problemas de planejamento, houve problemas de recurso econômico. Também a urbanização aconteceu, por exemplo, na América Latina, em anos muito complicados do ponto de vista econômico, no que em castelhano chama-se a década perdida, né? Anos muito ruins para as economias latino-americanas. Então, os historiadores econômicos podem explicar muito bem, mas o importante não é a história econômica, é o futuro urbano. E do ponto de vista do futuro urbano, é melhor termos essa visão ecossistêmica que eu falava no início e dizer, olha, temos o reto climático, temos a questão da moradia, e temos também o feito que as cidades são os grandes nodos econômicos globais. Como é que vamos combinar isso? Esse que é uma agenda de inclusão, uma agenda de igualdade e é uma agenda de direitos. E é totalmente vinculado ao debate dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Completamente. Muito legal, muito legal. Sucesso. Eu queria agradecer a presença do Jordi Vaquer com a gente, foi incrível a conversa, e deixar você suas palavras finais. Fique à vontade. Obrigado. Eu muito contente por essa oportunidade de falar também ao público paulista, essa grande metrópole que tem... Eu sempre falo que São Paulo tem todos os problemas das metrópoles do norte global e todos os problemas das metrópoles do sul global, mas também muitas das soluções. Exato. É uma cidade inventiva, inovadora, onde estão a provar muitas coisas com um tecido social muito forte, que todas as vezes que eu venho eu fico muito admirado, e com lideranças políticas também importantes, que muitas vezes voltam de lideranças nacionais. Então, eu acho que para quem gosta de cidade, é um luxo estar em São Paulo principalmente na semana da virada ODS. Muito obrigado e seja bem-vindo a São Paulo. Pessoal, obrigadíssimo pela participação e até a próxima. Obrigado, Jordi. Obrigado.